Boa noite, ceareiros, boa noite, amigos da SAL. É com muita alegria que nós iniciamos o terceiro encontro da Seara de Amor e de Luz virtual, no Reinventando em Tempos de Pandemia, usando todos os recursos que a misericórdia de Deus nos permitiu ter para nos reunirmos para falarmos do Evangelho, de Jesus e da Boa Nova. Todos nós, aspirantes a espíritas, estudantes do Espiritismo, que identificamos em Allan Kardec, o amado pedagogo que nos legou a possibilidade de encontrarmos um novo caminho, uma nova explicação. Estamos muito felizes essa noite de receber o Dr. Décio Andoli Júnior. Trabalhador incansável, que pegou uma parte árdua da divulgação doutrinária, que transita nos meios acadêmicos, buscando levar aqueles cujo materialismo muitas vezes lhes cega a razão, uma nova forma de entender o Espiritismo. Podemos dizer que são esses que estão dando continuidade ao trabalho que Kardec fez incansavelmente no século XIX. Nós vamos convidar todos os amigos, então, a iniciarmos o nosso trabalho dessa noite, onde o Dr. Décio, antes mesmo de apresentá-lo, de falar um pouquinho sobre ele, a fazermos como sempre fazemos na Seara, iniciando com uma prece. Porque na Casa Espírita nós sabemos que todos os trabalhos se iniciam com uma prece de harmonização e de gratidão a Deus pela oportunidade de aqui estarmos. Então sejam muito bem-vindos e convidamos a todos a orar. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, Senhor, sobre toda a humanidade, sobre toda a criação. Graças nós vos damos pela oportunidade de aqui estarmos, reunidos em teu santo e augusto nome, e pedimos que tudo que aqui se fale, tudo que aqui se pense e tudo que aqui se diga, seja a expressão fiel de vossa augusta vontade e não da nossa. Que saiamos daqui hoje, Pai amado, mais ricos do que aqui chegamos, mas maior conhecimento acerca do teu Evangelho bendito, facultando-nos condições de, diante das dificuldades terrenas, encontrarmos na tua palavra caminho, verdade e vida. Abençoa, Senhor, o nosso amigo Décio, que veio nos trazer notícias tuas, permitindo, Pai amado, que seu trabalho frutifique no bem cada vez mais. E agora, Pai amado, profundamente gratos pela oportunidade que nos deste, permita-nos iniciar o trabalho desta noite, graças a Deus. Agora, amigos queridos, nós vamos apresentar o Dr. Décio. Tem um currículo grande à beça, mas a gente vai reduzir com a autorização dele. Dr. Décio Andoli Júnior, para quem ainda não o conhece, é médico nascido na cidade de São Paulo, formado pela Universidade São Francisco de Bragança Paulista. Vou contar a idade, no ano de 1987. Doutor em Medicina pela Unifesp, atual presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, vice-presidente da Associação Médico Espírita Internacional e da Associação Médico Espírita do Brasil. Autor de 6 livros, de incontáveis artigos. Vai nos falar hoje sobre um deles chamado Da Alma ao Corpo Físico. Nós vamos encontrá-lo num trabalho belíssimo do Cérebro Triuno, que nós já estudamos na Seara, em coautoria com o Dr. Sérgio Lopes e com a Irvênia S. Prada. Ser Médico e Ser Humano, Um Homem no Fundo do Espelho, Fisiologia Transdimensional. E vamos parar por aí, né, doutor Décio? Senão a gente vai para próximo encontro contar o resto. Muito bem-vindo e que Deus lhe abençoe sempre. Tá bem? Obrigado. A palavra é sua. Obrigado, Luciana. Obrigado a você, ao pessoal do Seara e as pessoas que estão assistindo, né, que vão dividir esses minutos da gente aqui. A gente fica sempre numa dúvida danada, porque é um assunto que tem um conteúdo científico grande, complexo, muitas vezes precisando de uma base acadêmica que, às vezes, o ouvinte não tem, porque é de outra área, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem um conteúdo
que é muito fácil de ser percebido pelo espírita. Eu costumo dizer que é mais fácil explicar medicina para o espírita do que espiritismo para o médico, né? Porque o conteúdo espírita, ele não é só entendido, ele é sentido, e nem todos percebem isso. Então, eu tinha até trazido uns slides, mas eu acho que deixar sem o slide, a espiritualidade conduz melhor a situação. E eu vou tentar dar uma visão do que a gente tentou fazer no Da Alma ao Corpo Físico, que é esse livro que a gente está relançando agora, com um capítulo a mais. Ele foi modificado, a capa, está todo bonitinho, né? Maior orgulho desse livro. E é o primeiro livro meu que saiu em e-book. Então, também está disponível na Amazon e tudo mais, né? É um livro da Associação Médico Espírita Editora. E os livros da associação, eles são voltados para o desenvolvimento de pesquisas em saúde e espiritualidade e também na divulgação, né, da doutrina. Então, o que é o Da Alma ao Corpo Físico? Quando eu descobri que eu era espírita, depois que eu li o Livro dos Espíritos, eu me dei conta que eu sempre fui espírita, mas eu não sabia ainda, né? Então, quando eu li o Livro dos Espíritos, foi uma revolução na minha vida. Foi o antes e o depois, né? Eu tinha, inicialmente, uma crença em Deus, mas eu não conseguia aceitar muito bem aquele Deus que a Igreja Católica tinha me trazido, a minha formação de família católica. Então, depois que eu comecei a estudar e entrei para a área científica, esse conflito ficou pior para mim, né? E quando eu li o Livro dos Espíritos, foi uma libertação, foi um momento muito especial para mim. E a minha vida se dividiu em antes e depois do Livro dos Espíritos, né? E o que ele trouxe para mim? Ele trouxe a possibilidade de eu entender o divino sem precisar abrir mão de nenhum conhecimento científico, sem precisar abrir mão da razão, da lógica, né? E quando Kardec fala que é a fé raciocinada, essa é a bênção do Espiritismo. Eu não preciso, porque eu tinha aprendido que fé era alguma coisa que você tinha que acreditar sem questionar, né? Ou seja, eu tenho que aceitar o que me dizem e eu não posso nem duvidar daquilo. Isso não é fé, né? Isso daí é um dogma, é alguma coisa imposta. No dicionário, a palavra fé, ela está descrita como convicção íntima. E a convicção íntima, é de cada um. Você não pode ter uma convicção emprestada. As pessoas podem te influenciar, mas elas não podem obrigar você a acreditar no que elas acreditam. Elas podem te enganar, mas elas não conseguem te enganar o tempo inteiro, a vida toda, a não ser que você deixe, a não ser que você não questione. Então, o Espiritismo, ele deu essa abertura, que eu podia ler a ciência, eu podia ler o conteúdo da doutrina espírita e questionar esse conteúdo. E é o que eu tenho feito há quase 30 anos, né? Quer dizer, eu falo que eu sou um espírita cético, né? Porque tudo que vem, eu questiono. Todas as novas fronteiras científicas que trazem alguma informação que pode aparentemente conflitar com o espiritismo, eu questiono. E eu tenho feito isso desde o início. E todas as vezes eu tenho encontrado no espiritismo uma resposta razoável, que tenha lógica e que eu possa usar a razão para entendê-la, né? Então, isso foi muito libertador. Foi muito. E é isso que a gente tem levado com a AMA Internacional para fora do Brasil. A gente leva essa notícia de que você pode se fazer as pazes com o transcendente, né, sem precisar abrir mão de tudo aquilo que é importante no seu psiquismo, na sua razão, na lógica.
Você não precisa violentar aquilo que você acredita para se sentir confortável com a presença de Deus, né? Então, o que aconteceu? Eu estava fazendo a minha pós-graduação, estava para defender o meu doutorado, eu encontrei o Espiritismo através desse livro que uma colega me deu, a doutora Tereza, e eu comecei a frequentar a AME Santos, que na época chamava AME Baixada Santista. E eles estavam organizando vários cursos. Como eu era professor da faculdade, a gente começou a fazer o link do conhecimento espiritualista, que era trazido, porque na faculdade não é espírita, é espiritualista, porque senão você caracteriza a religião, e aí tem já começa, você abre um grupo de medicina e espiritismo, vai abrir um grupo de medicina e catolicismo, medicina e evangélico, medicina e judaísmo, e esse não é o objetivo. O objetivo é a gente perceber a espiritualidade, e a religião é uma ferramenta para se chegar a isso, ela não é a espiritualidade, né? Então, o que aconteceu? A gente começou a fazer esse link. E, na época, em 1977, a AME começou a fazer um curso de pós-graduação na Universidade de Santa Cecília, em Santos. E esse curso chamava Bases da Integração Cérebro, Mente, Corpo e Espírito. Olha o nome complicado. E ficou para mim a parte da fisiologia. Eu sempre fui professor de fisiologia desde que eu me formei. Eu dou aula de fisiologia até hoje na Faculdade de Medicina aqui de Campo Grande. Então, era um assunto que me interessava muito. E quando eu comecei a ler as obras do André Luiz, eu percebi como ele se aprofundava nessa questão da fisiologia. Eu lembro quando eu comecei a ler o Evolução em Dois Mundos, eu tinha ataque cardíaco cada vez que eu virava uma página, porque era tanta informação, e a neurologia, que era uma coisa que eu confesso que eu fugia um pouco, para eu entender mecanismos da mediunidade, eu tive que começar a estudar neurologia, neurofisiologia, neuroanatomia, e as coisas foram andando, né? Foram se desenvolvendo. E eu percebo, ainda hoje, aliás, hoje mais do que na época, como aquela obra, que foi psicografada há 70 anos atrás, como ela é atual. Então, muito dos críticos do André Luiz, eles criticaram o André Luiz porque as informações científicas que ele trazia na época eram conflitantes ou não confirmadas. E o tempo mostrou que ele estava certo e a ciência estava errada em alguns pontos, e que os não confirmados foram confirmados. Eu tive a oportunidade de publicar um artigo junto com o Giancarlo Lucchetti e com o Jorge Daher, que são membros da AME, um artigo sobre a glândula pineal na revista Neuroendocrinology. E o que a gente fez? A gente pegou o segundo capítulo do Missionários da Luz, em que ele fala sobre a pineal, o nome do capítulo é Epífise. A gente elencou todos os itens que ele chama a atenção da função da glândula pineal, e a gente comparou com o conhecimento científico atual. Tudo que ele falou foi confirmado. Todos os elementos científicos que ele colocou naquele capítulo foram confirmados. Alguns deles há muito pouco tempo, há menos de 5 anos. Então, a gente vê a importância dessa obra. E esse curso do Santa Cecília, eu comecei a estudar para dar as aulas, e eu fui fazendo, cada aula, eu fui fazendo uma correlação. A obra do André Luiz, os elementos de fisiologia da obra, e eu estudava a fisiologia médica, clássica, ortodoxa, e conseguia achar, né, percebia uma ligação muito clara entre as duas. E eu comecei a produzir um conteúdo a partir daí. Quando a primeira turma terminou, e eu defendi a minha tese de doutorado, em 1999, o Dr. José Nilson me pediu para escrever um livro sobre esse assunto, sobre a fisiologia e a espiritualidade. E eu peguei cada aula que eu dei no Santa Cecília, eu transformei num capítulo e publiquei o Fisiologia Transdimensional. Isso foi em 2000 que o livro saiu, né? Por incrível que pareça, fazem 20 anos. E aí, depois que esse livro saiu,
eu continuei estudando esse assunto, e as coisas foram se somando. Como eu disse para vocês, muito do conteúdo que eu li há 20 anos atrás, 22 anos atrás, 23 anos atrás, eu não conseguia entender aquilo naquela época porque não tinha elementos teóricos, eu não tinha base empírica para entender aquilo lá. Mas, com o tempo passando, muita coisa foi acontecendo, eu aprendi a fazer a pesquisa, né, tanto na obra do André Luiz, quanto na literatura médica, e eu comecei a pegar um certo traquejo para fazer essa conexão, né, e eu fui acumulando várias coisas que foram sendo publicadas, às vezes em artigo científico mesmo, publicação científica, como a da Neuroendocrinology, só de uns 5 anos para cá. Por quê? Porque a comunidade acadêmica não aceitava esse conteúdo, né? E a gente percebe hoje uma mudança importante no paradigma da comunidade acadêmica. As pessoas hoje, elas estão aceitando, as revistas estão aceitando melhor esse tema, porque existe muita pesquisa em relação a isso. E, ultimamente, aqui em Campo Grande, onde eu estou morando, o vice-presidente da AME, Mato Grosso do Sul, que eu sou o presidente, é o doutor Marco Aurélio Vinhosa Bastos Júnior. Ele fez o mestrado e o doutorado dele em neuroendócrino fisiologia do transe mediúnico. É claro que não sai com esse nome nos artigos, mas é o que ele está estudando. E eu tenho tido a oportunidade de participar do trabalho dele, e ele tem publicado bastante, a gente tem trazido alguns conhecimentos muito interessantes, sempre baseados no André Luiz. Então, a gente faz assim, a gente pega o que o André Luiz fala, e a gente monta o artigo, o trabalho, em cima, monta uma metodologia em cima do conteúdo do André. E é batata, dá certinho, sempre, né? O André Luiz é uma revelação, né? A doutora Marlene chamava isso de revelação espírita. A revelação espírita é a antecipação do conhecimento. Muita coisa, ele usou palavras aproximadas, até porque não tinha a nomenclatura que a gente usa hoje, nomenclatura científica, em muitos casos, de temas que ele abordava na época, 70 anos atrás, é quase um século, não existia uma nomenclatura. Então, ou ele usava uma nomenclatura aproximada, ou ele ia buscar autores do passado para trazer conceitos que ele queria expressar, ou então ele criava um termo, como hormônios psíquicos, né? Que ele fala da glândula pineal, que ela produzia hormônios psíquicos. Na época que ele escreveu isso, não se sabia que a glândula pineal produzia hormônio. Aliás, se achava que a glândula pineal ela estava involuindo e que ela não tinha função. Só em 1958 é que o Lerner descobriu a melatonina. E bem recentemente, agora, é que se descobriu a produção da dimetiltriptofano, que é um segundo hormônio produzido pela glândula pineal. Então, vocês podem perceber o grau de antecipação e de importância do conteúdo da obra do André Luiz. Então, o que a gente foi fazendo? Nesse intervalo de tempo, a gente foi fazendo essas pesquisas e foi acumulando esse conteúdo que eu aglomerei ele no da alma ao corpo físico, né? E agora, esse ano, eu fiz essa segunda edição, em que eu acrescentei um capítulo e fiz algumas mudanças no conteúdo, até para atualizar, né? Porque não dá para você manter um livro atualizado, né? Com relação à ciência. É muita coisa, muito conhecimento. No nosso caso, fica um pouco mais fácil, porque como eu uso a base do André Luiz, mesmo aquilo que a ciência ainda não tem comprovado, eu uso o conteúdo da obra dele como verdade, né? E não tenho me arrependido, né? Eu vou dar um exemplo que é muito clássico. No Evolução em Dois Mundos, o André Luiz afirma que o controle da célula está no citoplasma da célula. E na época era assim, certo que era no núcleo.
Até porque todo mundo achava que os genes eram as moléculas, que o DNA era a molécula da vida, que o acúmulo do DNA formava os genes que determinavam o ser, né? E hoje a gente sabe que não é isso. Os genes, eles são programas, que nem os apps do seu computador, do seu celular. E todo programa, ele é apenas um programa. Ele não tem vontade própria. Ele tem que ser acionado. Ele pode ser bloqueado. E hoje a gente já sabe isso. A gente já sabe que os genes, eles podem eles podem se expressar ou não. Eles precisam ser ativados para que eles desenvolvam a sua função. Igualzinho o app do seu celular. Se você não acionar ele, ele não vai funcionar. Né? Tem que ter algum mecanismo de acionamento. E se sabe hoje que o citoplasma emite as ordens de controle do núcleo. Ou seja, mais de meio século depois, a biologia chegou à conclusão de uma coisa que, na época que foi escrito o livro, foi uma das grandes críticas feitas ao Chico Xavier e ao André Luiz. Muitos dos médicos espíritas da época, que foram fundadores, inclusive, da Associação Médico Espírita de São Paulo, em 1968, foi a primeira Associação Médico Espírita do planeta, fizeram um grupo, uma comissão, para ir até Uberaba, para pedir para o Chico Xavier fazer alterações no livro Evolução em Dois Mundos, porque, sabidamente, existiam erros ali, né? E quando eles chegaram, o Chico ouviu atentamente o que eles tinham para dizer, e ele respondeu assim: olha, vocês me permitem conversar, perguntar para o André Luiz isso daí? Aí ficou todo mundo meio assim, né? Claro que sim. Aí ele se concentra um pouco, depois ele volta e fala assim: olha, o André Luiz agradeceu a preocupação dos colegas, pediu desculpas, mas ele disse que ele está certo, vocês estão errados. E alguns anos depois, muitos deles desencarnaram antes de saber que o André realmente estava certo e eles estavam errados, né? Muitos desses colegas que eram médicos espíritas. Existem muitos espíritas que fizeram críticas duras ao André Luiz, né? E espíritas estudiosos, né? O Herculano Pires foi um deles, que fez várias críticas sobre o André Luiz. Ele estava fazendo a crítica em cima da base científica que ele tinha na época. E realmente as informações eram conflitantes. Só que agora, né, o Herculano Pires deve concordar comigo, lá no plano espiritual, de que ele estava errado e o André Luiz estava certo. Ou seja, o conhecimento científico precisou crescer e avançar para alcançar os conceitos que foram emitidos naquela época. Tá? Então, esse livro, da Alma Corpo Físico, é uma evolução do meu primeiro livro, Fisiologia Transdimensional. Então, existem alguns capítulos que são extremamente técnicos e que se debruçam sobre a neurofisiologia e a fisiologia geral. Eu sempre falo assim, que quem não é médico, pula aquela página que está difícil, né? Porque depois vai vir o arrazoado e a reflexão espírita, espiritualista, e aí quem é espírita vai entender, né? E a gente vai fechando, né, na medida do possível, uma série de hipóteses, de pensamentos que não são absolutamente minhas, mas que foram veiculadas através de mim, né? Como uma mediunidade. Eu não digo que é mediúnico, porque eu não fico em transe mediúnico, mas a inspiração vem, a gente escreve, às vezes até se espanta com o que escreveu, né? E eu fico muito contente de poder fazer parte desse trabalho, mesmo que esteja errado, né? Porque, assim, quando você manda uma mensagem através de um veículo ruim, a mensagem chega distorcida do outro lado. Eu tenho essa noção de que eu não sou ideal, eu sou um veículo ruim. Então, eu sei que muitas das informações devem estar distorcidas, mas eu acho que nós estamos num momento que é muito importante apresentar hipóteses, até para que os pesquisadores se debrucem sobre o tema para provar que eu estou errado ou que a hipótese que eu coloquei está errada, porque não são minhas, né? E aí cheguem à verdade. Então, o importante é a provocação, o importante é que se estude esse tema.
E a quantidade de artigos científicos que têm sido produzidos nessa linha de pensamento tem crescido bastante, tá? Então, essa é mais ou menos a linha que eu queria trazer do histórico do livro. Não sei se dá para fazer um resumo de 400 e tantas páginas, mas eu quero trazer o conceito geral. Por que da alma ao corpo físico? Por que fisiologia transdimensional? Então, é mais ou menos o seguinte: a fisiologia é a parte da medicina que estuda o funcionamento dos órgãos, né? Assim como a anatomia estuda a estrutura dos órgãos. Então, é mais ou menos o seguinte: é como se a anatomia fosse a geografia e a fisiologia fosse a história. Você vai ensinar história para alguém, você vai falar da história do Egito. Primeiro, você tem que dizer onde é o Egito, qual é o clima do Egito, o que se produz no Egito, a geografia do Egito, para depois você contar a história, o que aconteceu no Egito. Quando a gente vai estudar a fisiologia, primeiro a gente tem que estudar a anatomia. E não só a anatomia macroscópica, mas também a anatomia microscópica. Hoje em dia, até as questões moleculares são estudadas pelas ciências da forma, né? A morfologia. Tá? Você entendendo a estrutura, aí você vai entender a função, como aquelas estruturas trabalham para que aquela tarefa seja executada por aquela estrutura, né? A fisiologia, ela é dividida em fisiologia sistêmica, que é um conjunto de órgãos que tem uma função específica, por exemplo, sistema respiratório, sistema digestório, sistema locomotor, sistema circulatório e assim por diante. Esse grupo de órgãos que tem essa tarefa. Cada órgão é formada por um conjunto de tecidos que dão a estrutura e a função para esse órgão. E cada tecido é formado por células. E cada célula é formada por estruturas intracelulares que são formadas por moléculas, né, proteínas, gorduras, assim por diante. Então, quando a gente vai estudar a fisiologia, a gente vai nessa toada, a gente vai da fisiologia sistêmica para a orgânica, para a celular, para molecular, tá? A proposta, né, espiritualista é que o ser, ele é composto por outras dimensões além da dimensão física. Esse ser, essa dimensão física, que é a dimensão palpável, visível, mensurável, ela recebe informação que está além da física, tá certo? Eu vou dar uma evidência de que isso é verdade usando um exemplo muito conhecido pela medicina, que é o efeito placebo. Ou seja, se eu falo para o meu paciente que eu estou dando para ele um remédio que vai fazer determinado hormônio no corpo dele aumentar a sua produção, e se o paciente acredita nisso, mesmo que eu dê farinha para ele, o hormônio aumenta. E isso já é sabidamente comprovado pela medicina. Tem também o efeito nocebo, que muito pouca gente conhece, pelo nome, porque o efeito conhece. Se eu dou para ele uma pílula de farinha e falo para ele que aquilo é uma toxina que vai fazer ele ter diarreia, se ele acreditar nisso, ele tem diarreia. Se eu falasse que aquilo lá vai provocar vômito, provoca vômito. Então, o placebo é quando eu induzo o paciente a melhora dos seus sintomas. E o nocebo é quando eu induzo os sintomas no meu paciente. Tá? Existem alguns estudos na cultura voodoo, que é muito comum no Haiti, de que existe uma forte influência nocebo em aquilo que eles chamam de quando o sacerdote voodoo jura um indivíduo de morte. Ele diz que o indivíduo vai morrer. E se o indivíduo acredita naquilo e na autoridade do sacerdote, ele acaba morrendo, né? Existem alguns trabalhos falando sobre esse assunto da cultura voodoo, como efeito nocebo. Um trabalho dos mais interessantes que eu estudei falava sobre pacientes com doença de Parkinson que receberam cirurgia placebo, ou seja, eles foram anestesiados, foi feita uma incisão na cabeça deles, falando que iam colocar células-tronco no cérebro deles para eles curarem o
Parkinson. E não faziam nada, só faziam a anestesia, a incisão, mas não faziam procedimento no cérebro deles. A maior parte dos pacientes pararam de tremer. E quando foi dosada a dopamina, que é o hormônio que falta, né, o neurotransmissor que falta nos pacientes com doença de Parkinson, a dopamina estava normal. Quando eles foram informados que eles não foram operados de verdade, eles voltaram a tremer. Ou seja, quem é que manda no corpo? Né? Quem é que determina as condições do corpo biológico? Se nós somos só o nosso corpo biológico, da onde vem a influência capaz de fazer um hormônio aumentar ou diminuir? Fazer ou curar uma doença ou gerar uma doença a partir do meu psiquismo, a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito. Né? Existem algumas pessoas que têm uma maior vulnerabilidade à indução, né? Que isso é chamado hoje, em medicina, de grau de absorção. Então, são aquelas pessoas mais facilmente hipnotizáveis, por exemplo. São aqueles pacientes que são fortemente induzidos por algum fator, por alguma sugestão. Então, eu sempre faço isso quando eu estou ao vivo. Hoje eu não estou vendo vocês, né, que estão acompanhando, mas falar do bocejo. Quando a gente fala do bocejo, os que têm o maior grau de absorção bocejam primeiro. E muitas vezes todo mundo vai ter vontade de bocejar, mas muitos vão inibir a vontade, mas outros vão bocejar. Como não tem ninguém olhando vocês, é capaz de ter bastante gente bocejando. Quem bocejar mais rápido tem o maior grau de absorção. Isso não é ruim, não é fraqueza, não é nada, é uma característica da pessoa, né? E quem tem um menor grau de absorção demora mais para bocejar ou não boceja. Bom, isso tem a ver com a relação que existe entre o corpo e o espírito, né? Nós vamos percebendo, e a medicina já está começando a perceber isso, nós já sabemos no espiritismo, que o nosso corpo físico, ele é uma cópia do nosso duplo etérico, que é uma parte da nossa constituição integral, que é composta por ectoplasma. O que é o ectoplasma? Ectoplasma eu chamo de matéria de transição. Ele é uma matéria quintessenciada, ou seja, a gente não vê, não toca, não percebe. Então, é como se ela fosse do perispírito, só que ela, para ser produzida, precisa de uma célula encarnada. Por quê? Porque dentro da célula, no citoplasma dessa célula, tem uma organela chamada mitocôndria. A mitocôndria, ela produz energia para nossas células funcionarem. Como ela faz isso? Ela pega a glicose e oxida a glicose. Então, ela pega o oxigênio reage com a glicose numa cadeia, chamada cadeia respiratória, em que os elétrons vão sendo liberados e eles vão pulando, né, de uma molécula para outra. Conforme isso vai acontecendo, ela libera energia. Uma parte dessa energia a gente guarda na forma de uma substância química chamada trifosfato de adenosina, o ATP, e vai ficar guardado no citoplasma da célula para a hora que a célula precisar usar. A outra parte dessa energia liberada forma calor. Então, isso explica porque quando você faz atividade física, a temperatura do seu corpo aumenta, você começa a suar. Por quê? Porque você aumenta a respiração celular para produzir mais energia que você está gastando no exercício. Tá? O que recentemente foi descoberto é que, além do calor e do ATP, a gente produz biofótons, que são quântons de energia, muito discretos, muito pequenos. Mas esses biofótons seriam uma matéria-prima de formação de ectoplasma. Por isso, eu preciso de alguém encarnado para produzir ectoplasma. E quem não tem corpo biológico, que são os espíritos desencarnados, eles não têm como agir no corpo físico ou no plano físico sem a presença de ectoplasma. Então, quando eu vou ter qualquer interferência do espírito desencarnado no plano físico,
notadamente as manifestações de efeitos físicos, né? Poltergeist, flutuação de elementos físicos, ruídos, né? Batidas, a própria materialização. Eu preciso de um médium, que é um ser encarnado com capacidade de doar ectoplasma, tá? E aí, esse espírito desencarnado vai pegar o ectoplasma doado para interferir. Eu costumo fazer a seguinte imagem: é como se você tivesse diante de uma vitrine. Do lado da rua é o lado espiritual, e dentro da vitrine é o lado físico, é o plano físico. Quando você encarna, você consegue atravessar a sua mão no vidro da vitrine, porque você vai produzir ectoplasma. Como é que você começa isso? A sua mãe doa para você. Então, a primeira médium, né, que permitiu que você incorporasse esse corpo que você tem hoje é a sua mãe. Na hora que o espermatozoide do seu pai juntou com o óvulo da sua mãe, né, e essas duas células fizeram uma divisão celular e geraram o zigoto, neste momento mágico, entre a junção dos núcleos do espermatozoide com o óvulo, houve uma doação ectoplásmica da sua mãe para que você pudesse conectar o seu perispírito naquela célula. E esse momento sofre assistência, recebe assistência de espíritos superiores. No livro Missionários da Luz, quando o André Luiz descreve a reencarnação do Segismundo, o momento em que isso acontece, quando o casal tem a conjunção sexual, eles estão fora do quarto. Depois que eles dormem, aí vai acontecer a fecundação, porque a fecundação não ocorre na hora do ato sexual. Os espermatozoides têm que entrar pelo útero, caminhar através da tuba uterina para encontrar o óvulo lá na tuba uterina. Isso demora um tempo. Nesse momento em que eles vão assistir o momento da encarnação do Segismundo, o espírito que faz esse processo, que facilita o processo, com a doação de ectoplasma da mãe, é um espírito tão evoluído que o André Luiz vê só luz, não consegue ver o espírito, né? Isso é uma coisa que me emociona até, porque todos nós fomos tocados por anjos para nascer, né? Quer dizer, precisava de um ser crístico presente ali naquele momento para que você pudesse nascer. E nós, encarnados, somos tão insensíveis, não é, com isso. A gente permitir o aborto é uma coisa absolutamente antinatural e, além disso, é uma ofensa a esse momento mágico, sublime, transcendente, que é o momento da fecundação e da encarnação, né? Então, o que acontece? A partir desse processo, se gera o corpo físico, que são as células se dividindo, se diferenciando e se posicionando segundo um plano, uma ordem que existe antes do corpo físico. Onde é que está esse plano? No duplo etérico. E o duplo etérico é formado de ectoplasma. Portanto, o duplo etérico se forma a partir da produção de ectoplasma, para que depois esse ectoplasma vá se ligando às células. Por isso que começa com uma célula única e essa célula vai se multiplicando aos poucos, porque isso é um processo que, no caso do ser humano, demora 7 anos. 7 anos. A nossa encarnação termina aos 7 anos de idade. Ela começa antes da fecundação, com a aproximação dos perispíritos da mãe e do ser encarnante, que vai ser filho dela. Um marco importante é o momento da fecundação, e outro marco, que é o final desse processo, que é aos 7 anos. Nós sabemos, na medicina, que as crianças, os seres humanos, os filhotes dos seres humanos, são os filhotes mais incompletos da natureza, né? Eles nascem, o sistema nervoso central não está pronto, então a criança, ela não consegue andar, ela não consegue falar, ela não consegue enxergar direito, e a maior parte dos mamíferos nascem, ficam em pé e vão mamar, né? Já nascem emitindo sons e assim por diante, e vão mamar. No nosso caso, a gente nasce muito incompleto ainda,
porque o nosso cérebro cresceu muito, a nossa cabeça está muito grande, e se a gente for esperar terminar a encarnação para nascer, não vai caber na barriga da mãe, e também não vai ter para onde sair, né? Então, a gente nasce muito antes, e por isso que a gente é tão indefeso ao nascimento. Então, esse processo vai se dando a partir do momento que ocorreu a fecundação, e vai havendo a diferenciação celular e a distribuição das células de maneira adequada. Por exemplo, todas as células do seu corpo têm o mesmo genoma, têm o mesmo código genético. Por que uma célula virou neurônio e foi lá para o seu cérebro, e a outra virou músculo e foi para o dedo do seu pé? Quem disse para a célula que ela tinha que fazer isso? O seu dupletérico, né? Que é um molde do seu corpo físico. Agora, quem gerou o seu dupletérico? Porque o dupletérico para alguns autores é perispírito, para outros não. Eu costumo sempre dizer assim, se você olha a porta da cozinha e você está na sala, é a porta da cozinha. Você sabe que se abrir aquela porta vai dar na cozinha. Mas se você estiver na cozinha, a porta é da sala. Então, a porta é da cozinha ou é da sala? É dos dois. É aí que está a conexão entre o perispírito e o corpo físico, que o Richard Gerber, no livro Medicina Vibracional, chamou de interface físico-etérica. Ou seja, interface, porque uma porta é uma interface, está entre duas faces, né? A física e a que ele chamou etérica. O Allan Kardec usou também essa palavra etérico, né? A matéria etérica, fluídica. Então, essa interface físico-etérica é o dupletérico. Portanto, ele é a porta que está separando o corpo físico do perispírito. Quando a gente desencarna, ele se dissipa. E como você desencarnado não produz mais ectoplasma, ele não se forma de novo. Ele só vai se formar de novo se você reencarnar. Tá certo? Então, por isso que muitos autores não consideram o dupletérico perispírito, porque ele não se mantém como desencarne. Mas também chamar ele de corpo físico é forçar um pouco a barra, porque ele é formado de matéria quintessenciada. Tá certo? Muito bem. Então, o que acontece? Esse dupletérico, ele vai seguir informações que estão no perispírito. Então, o perispírito, ele é um corpo formado de matéria, só que é uma matéria do plano extrafísico. Eu gosto muito de uma das teorias que foi trazida nesse livro também, do Richard Gerber, a teoria Tyler-Einstein. Dr. William Tyler é um pesquisador pós-materialista, né, espiritualista, e ele fez estudos até matemáticos com relação à existência de uma matéria que vibraria, as partículas vibrariam em uma velocidade acima da velocidade da luz, ou seja, acima de 300 mil km por segundo. E muitos que fizeram esse estudo também, muitos que estudaram esse assunto, não relacionado à interface em si, mas à física, muitos deles fizeram essa conexão também, né? Essa possibilidade de existir partículas que viajam a uma velocidade acima da velocidade da luz. Então, esse perispírito, ele contém as informações que vão dar a forma para o dupletérico. E o dupletérico é como se fosse uma forma. O corpo físico vai ser as células derramadas sobre essa forma e que vão encontrar o seu lugar, e em cada lugar que elas forem, elas vão encontrar as instruções para que células têm que se diferenciar. Se vai ser um neurônio, se vai ser célula da pele, se vai ser muscular, se vai ser gordurosa, se vai ser uma célula do fígado, um hepatócito, seja lá o que for, né? A verdade é que é como se fosse em cada célula eu tenho um indivíduo completo, né? Eu esqueci agora o nome, já vou lembrar. Mas em cada célula eu tenho um indivíduo completo, dentro da célula, no núcleo dela, porque eu tenho todas as instruções, todos os softwares necessários estão ali naquele núcleo. Só que cada célula vai desenvolver só características específicas que foram determinadas para ela por aquele campo informacional.
né, que é o duplo etérico, tá certo? Só que assim, nós estamos falando do corpo físico, que é matéria, é luz coagulada, né? É uma matéria de baixíssima energia cinética, ou seja, elas vibram muito pouco, em baixa frequência, né? Aí a gente está falando de um duplo etérico, que é a matéria de transição. Ela já está acima de 300 mil km por segundo, mas ela está na base dessa nova dimensão. Ela é a forma mais grosseira de matéria da dimensão espiritual, tá? E depois disso vai vir o perispírito. Então, o André Luiz explica bem isso para a gente. Quando a gente vai encarnar, tem uma alteração do nosso perispírito para se adaptar ao corpo, né? E formação do duplo etérico e o corpo físico. Quando a gente desencarna, também tem uma readaptação. Então, é o que o André Luiz chama de histólise e histogênese. Ou seja, várias células do perispírito, isso é muito interessante a gente pensar, porque mesmo no mundo maior, por exemplo, quando o André Luiz faz vários estudos de vários casos, o orientador espiritual fala para o André Luiz olhar para o cérebro daquele paciente, não é para olhar para o cérebro físico, é o cérebro perispirítico, né? A doutora Marlene me contou que uma vez, ela em desdobramento, o doutor Bezerra de Menezes levou ela para um laboratório na espiritualidade em que eles fizeram estudos histológicos do perispírito, ou seja, ela viu em microscópio as células perispirituais. Então, existe uma estrutura física, é claro que é uma matéria transcendente, mas está lá, e isso daí, quando eu desencarno, por exemplo, eu não preciso mais do meu aparelho reprodutor. Então, vai ter uma histólise, uma desorganização daquela área do chakra raiz, o chakra genésico, e vai ter uma reorganização, que é a histogênese, né? Isto é célula, lise é quebra, gênese é formação. A mesma coisa vai acontecer com o sistema digestório. Eu não vou mais comer pela boca, mastigar, engolir, células digestivas. Então, eu vou começar a aurir a energia do meio. Então, vai ter uma histólise e uma histogênese do chakra gástrico, né, do solar, do plexo solar e assim por diante. Então, isso mostra que existe uma influência direta do perispírito no corpo físico. Só que o corpo físico é uma matéria meio congelada, né, a luz coagulada. E o perispírito, mesmo do pretérico, menos, mas mais o perispírito, é matéria de alta energia, porque está acima da velocidade da luz, né? Eu penso muito nisso. Quando a gente olha, quando o médium, um vidente olha um espírito e fala que é espírito de luz, né? Me parece lógico isso, porque todo espírito que vem da espiritualidade, de cima para baixo, você está olhando para uma dimensão que é acima da velocidade da luz. Então, você interpreta aquilo como luz, né? O ser de luz é um ser que está numa dimensão cuja matéria que forma o perispírito dele vibra a uma velocidade maior que a da luz. Então, se você enxergar, você enxerga como luz, né? Então, esse perispírito, ele vai ser determinante do corpo físico. Essa diferença de energia entre os dois é que fazem com que o que acontece no perispírito demora um tempo para chegar no corpo físico. Porque o perispírito é dinâmico, é fluido, né? Mas o corpo físico é congelado. Então, para que uma alteração perispirítica provoque uma doença física, é necessário que haja uma saturação do comando de energias que chegam na célula. E quando há uma correção desse comando, as células alteradas demoram um tempo para se regenerar. E, às vezes, esse tempo não é suficiente para o paciente se curar da doença física. Ele está curado do problema perispirítico. Então, ele vai desencarnar. Mas ele desencarna curado, porque o perispírito dele está reconstituído, né? Isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de aceitar. A gente, que eu digo, nós encarnados. Porque quando a gente adoece, mesmo nós espíritas, a gente corre atrás de um milagre. Quando o médico não resolve, a gente vai atrás do milagre. A gente quer alguém que ponha a mão no nosso chakra, de preferência sem dor, sem nenhum desconforto, e a gente fique curado, né? A gente quer encontrar um Jesus pela frente. Mas mesmo Jesus, ele avisava, a tua fé te curou, não fui eu.
Por quê? Porque no máximo que a gente consegue é induzir o paciente à cura. E aí a gente volta no efeito placebo. O que é induzir? Eu tenho que convencer o paciente de que ele está curado ou que ele é capaz de se curar. E se ele se convencer disso, ele se cura. O caminho mais adequado e mais seguro é ele entender o porquê ele adoeceu. E ele corrigir esse fator desorganizador. Se ele entender por que ele adoeceu, ele se cura. É imediato, ele fica imediatamente curado. Se o corpo físico dele vai conseguir se reconstituir ou não, depende do quanto ele foi desorganizado. Porque ele é congelado, ele demora. Então, se demora para adoecer, demora também para regredir, para curar. Isso é um problema? Não. Porque, se você for parar para pensar, o seu corpo físico é a parte descartável da sua constituição, do seu ser. Você existe sem o corpo físico. Né? Você não existe se você não tiver alma. Se você não tiver... Até perispírito dá para você existir sem o perispírito. No livro Libertação, o André Luiz explica isso. Ele chama de segunda morte. Quando você ascende a um plano crístico que não tem matéria. Se não tem matéria, não tem perispírito. Perispírito é matéria. E aí você não vai ter unidade? Você não vai ter mais individualidade? Tem. Porque você mantém o seu corpo mental. E aí a gente passa para a terceira e última etapa do processo. Se o seu perispírito forma o duplo etérico, e o duplo etérico é a forma do corpo físico, quem forma o perispírito? Se o perispírito também é matéria, quem vai fazer a função do duplo etérico para o corpo físico? Quem vai fazer essa função para o perispírito? O corpo mental. Por isso que o André Luiz afirma, com todas as letras, que o corpo mental não é perispírito. Por quê? Porque sem perispírito ainda tem corpo mental. Certo? O perispírito é um campo informacional gerado pela inteligência, que é o princípio inteligente individualizado, ou alma, ou espírito, se você quiser chamar assim. Tanto faz. Só que esse espírito que é o detentor do conhecimento. E esse conhecimento é manifesto no corpo mental. Quando esse espírito está num plano que tem a matéria se organiza ao redor daquele corpo mental. E é aí que dá origem ao perispírito. Portanto, a sua alma, o princípio inteligente, comanda o perispírito, que comanda o duplo etérico, que determina o corpo físico. Certo? Então, a maneira como você sente, a maneira que você... as ideias que você tem e os sentimentos que você tem vão produzir um impacto direto e imediato no seu perispírito. E o seu perispírito, como está constituindo o seu corpo físico, se você estiver encarnado, essa informação tende a impactar no seu corpo físico. E isso não é imediato, como é da alma com o perispírito, por causa da dimensão em que existe o seu corpo físico. Né? Eu não sei se está claro o que eu estou querendo dizer. Se você estivesse diante de um espelho, 2 espelhos, um do lado direito e um do lado esquerdo, o do lado direito refletisse o seu perispírito, e o do lado esquerdo refletisse o seu corpo físico. E você é a alma. Se você levantar o seu braço, o espelho, que representa o perispírito, vai levantar o braço junto com você. E o outro espelho vai continuar com o braço abaixado. E daqui 2 ou 3 minutos, ele vai levantar o braço também. Imagina se isso acontecesse com você, você não ia estar lá para ver o segundo espelho levantar o braço, porque você tinha corrido antes. Mas as coisas iam acontecer com esse lapso de tempo, esse gap, por conta do processo vibracional, a diferença vibracional que existe entre esses 2 corpos, o espiritual, que a gente chama, que o Allan Kardec chamou de perispírito, e o físico, que é o nosso corpo biológico. Tá certo? Agora, só vem da alma para o corpo físico? Bom, sim e não. Por quê? Qual é o objetivo de estar encarnado? O objetivo de estar encarnado é você experimentar. A experiência traz o aprendizado. E o aprendizado leva à evolução.
não é? A experiência física, ela é um amplificador, né, da experiência do espírito. Então, é como se fosse um militar em tempo de paz e em tempo de guerra. Em tempo de guerra, ele evolui muito mais rápido. Não é? Por quê? Porque ele está na guerra. Ele é exigido. Não é? Aquilo é urgente. Então, ele faz mais coisas, ele se mostra mais, ele aprende mais rápido e, portanto, ele sobe mais rápido de patente. Quando ele está em tempo de paz, ele demora mais para subir de patente. Quando a gente está aprendendo, a experiência física amplifica a nossa capacidade de aprendizado. Então, isso é muito importante. Por isso é que a gente encarna. Por isso que a gente encarna. Agora, a partir do momento em que o seu espírito adquirir um grau de evolução suficiente, ele não precisa mais dessa experiência. Então, ele vai continuar existindo num plano físico, num plano espiritual, com o perispírito, mas sem precisar reencarnar. Até que ele atinja uma capacidade plena de amar. Então, aí ele vai ser um ser crístico, tá? E ele vai ascender planos que não tem matéria. Aí ele não só não reencarna, como ele não tem mais perispírito. Mas ele continua sendo uma individualidade. Tá certo? Então, o nosso processo evolutivo é esse, né? A gente é criado como inteligência pura e com 100% de potencialidade e 0% de evolução. Pura e ignorante. Aí você começa esse processo evolutivo com a formação, primeiro, do instinto, que é a inteligência automática, depois do instinto começa o raciocínio fragmentado, né, que você entra no plano animal, depois do pensamento fragmentado você passa para o pensamento contínuo, é quando a gente passa para a categoria de ser hominal, que é onde nós estamos nesse momento. É óbvio que nós somos seres hominais, mas o nosso corpo é animal. Encarnado, o nosso corpo é animal. Portanto, todo o processo evolutivo, os instintos e tudo que está ligado à nossa evolução física está presente ali. E depois, quando a gente aprender o amor incondicional, a gente vai sair de ser hominal para ser crístico, né? Eu não sei vocês, mas eu estou longe desse padrão ainda, né? Estou mais perto do animal do que do crístico. Mas é a próxima etapa. É para onde nós nos dirigimos. É aonde nós queremos chegar. Certo? Então, esse processo evolutivo, ele tem essa característica. É claro que um ser crístico pode descer os planos, né? Com fins não de evolução para ele, mas com fins de auxílio, como fez Jesus. Né? Então, eu aprendi no catecismo católico que Deus tinha morrido por nós. Na verdade, hoje, eu penso que ele nasceu por nós, porque foi muito mais complicado para ele nascer do que para ele morrer. Aliás, quando ele desencarnou, eu acho que deve ter sido um alívio para ele, porque ele era como se fosse um pé 42 calçando um sapato 24. Né? O Miramês, ele conta que foram 400 anos para Jesus conseguir encarnar, porque ele teve que ir descendo plano por plano, se adaptando, se ajustando, né? Porque ele já não tinha perispírito físico, ele tinha só o corpo mental, e a cada plano que ele descia, aglomerava matéria ao redor dele para formar o perispírito. Então, é óbvio que ele era um ser crístico, mas no momento que ele estava encarnado, ele tem instinto, ele sente dor, e todos os processos que são inerentes, né, da existência física. Então, essa experiência física, ela traz para a gente um feedback de aprendizado. E isso faz com que a gente consiga experimentar tanto o bom quanto o ruim. Quando você escolhe, experimenta o ruim, você decide que não é mais para escolher aquilo. Quando você experimenta o bom, você repete aquela escolha. E aí, tentando, acertando e errando, nós vamos evoluindo. É óbvio que muita gente, entre nós principalmente, que ainda somos muito ignorantes, egocentrados, a gente fica muito revoltado com a gente mesmo quando erra. Tanto que a gente nega que errou,
ou então se culpa e se martiriza, se autoflagela pelo erro. Não pode acontecer isso. Né? Nós temos que ser conscientes de que nós somos seres em evolução. Nós estamos no processo de aprendizado. E quem aprende, aprende tentando. E quem tenta, erra e acerta. Você está querendo aprender quando você está começando a aprender. Se você vai aprender a jogar basquete, por exemplo, as primeiras vezes que você for tentar colocar a bola no cesto vão ser todas erradas. E aí de treinar, o seu número de acertos vai começar a aumentar. Mas mesmo se você se transformar num bom jogador de basquete, vai ter hora que você vai errar. E você tem que ter consciência disso, porque é um processo de aprendizado. Então, a doença, ela não é castigo divino, ela não é lei de talião, né? Ela não é a espiritualidade devolvendo para você o que você fez, não é. É consequência de estruturação inadequada do seu perispírito, que, por sua vez, é consequência de alguma convicção equivocada do seu espírito. E aí, a experiência física, ela informa o espírito. Do mesmo jeito que o espírito pode gerar a doença ensina o espírito. Então, nem todas as doenças são originadas inicialmente na alma. Eu posso pegar, por exemplo, um vírus. Eu posso pegar o Covid. Eu peguei o Covid, o que vai acontecer comigo? Bom, eu posso nem ter sintoma, eu posso ter sintoma leve, eu posso ter sintoma grave, ou eu posso desencarnar. O que vai fazer? O que vai determinar isso? Um monte de coisas. A minha constituição física, se eu tenho comorbidade, a genética, o meu estado espiritual, o meu estado emocional e, consequentemente, o meu estado imunológico. Né? Então, você percebe nisso uma conjunção de fatores que vão gerar um vetor. E o vetor é o que vai se manifestar. Né? Ou como doença grave, leve ou subclínica. Não tenho sintomas. Fiquei doente e nem fiquei sabendo. Isso tem muito a ver com essa questão. Se eu gerei uma alteração no meu perispírito por um equívoco que eu cometi no passado, muitas vezes eu vou transmitir isso para o meu corpo biológico. E aí eu vou trazer uma sequela de uma atitude equivocada do passado, mas que eu estou me culpando. Então, quem te pune não é Deus, é você. É você que se pune. Eu uso sempre esse exemplo. Se eu der um murro na parede e quebrar a minha mão, a culpa é da parede? Foi a parede que quebrou a minha mão? Não, fui eu que quebrei a minha mão. Graças a uma lei natural, que é a lei da ação e reação. A força que a minha mão colocou sobre a parede colocou sobre os meus ossos. E aí os meus ossos quebraram. A força que quebrou o meu osso foi provocada pela força que eu coloquei na parede. Então, isso não é lei de talião, é consequência. E se eu for consciente da minha inexperiência e da minha incompletude, quando eu cometer um erro, se eu não me culpar por esse erro, se eu me responsabilizar por ele, mas não me culpar, eu não me puno. Então, eu vou, em vez de gerar uma sequela que vai me produzir uma doença ou uma malformação no meu corpo biológico, eu peço e cumpro uma oportunidade de trabalho. Então, se eu tive uma encarnação em que eu matava as pessoas com um tiro no coração, e eu matei muitas pessoas assim, e depois eu percebi que isso era errado, se eu me culpar, eu nasço com uma malformação no coração e vou nascer com um buraco entre os átrios, uma comunicação intraatrial, por exemplo. Mas, se eu não me culpo, mas eu me responsabilizo, eu vou nascer, vou ser cirurgião cardíaco e vou consertar o coração daqueles que eu lesei no passado. Né? Então, são formas de eu lidar com a lei de ação e reação, que não é olho por olho, dente por dente, não é lei de talião. Portanto, a doença, ela é oportunidade, não é castigo. E ela é uma oportunidade gerada por uma lei divina, que é a lei de ação e reação, que vai me ensinar, né, que vai me instruir. Tá certo? Então, por mais que eu tente fugir da lei
divina, que é a lei de amor, a própria lei vai me trazer de volta para o caminho. E é por isso que Jesus usava muito o exemplo do pastor e do cajado. Né? A ovelha, quando ela vai se perder, ela vai sair do rebanho, o pastor bate com o cajado na cabeça dela. Não para machucar ela, mas para ela ir para outra direção. Porque aquela direção é... Né? Então, isso daí faz a gente perceber com uma certa clareza a relação que existe entre a alma e o corpo físico. É claro que existe um monte de coisa nesse meio aí. Se vocês quiserem aprender mais ou ouvir mais sobre isso, lê o livro, né? Mas, assim, muita coisa está mais esclarecida, mais profunda do que eu coloquei aqui, mas muita coisa ainda é interrogação. E o nosso trabalho nas AMES é estudar esse assunto e tentar esclarecendo, sempre partindo da obra do André Luiz, porque ela tem sido um porto seguro para nós e tem trazido muitas repercussões positivas, e até agora a gente não descobriu nenhum erro do André Luiz. Né? Apesar de, no começo, muita gente pensar que ele tinha cometido vários erros, a gente percebeu que ele sempre estava certo, como ele avisou o Chico Xavier. Eu espero que tenha sido útil o conteúdo que eu trouxe, e agora eu me coloco à disposição de vocês. Se tiver alguma pergunta, estamos às ordens. Décio, que bom te ouvir. Que bom. Uma explicação de uma clareza absoluta, translúcida, com relação às dúvidas que tantas vezes nos ocorrem sobre o dupletério e o perispírito. Tão comum nas casas espíritas as dúvidas surgirem e poucas analogias a serem feitas. Estudando seu livro, porque a gente leu, eu queria que você falasse um pouquinho do papel. Você faz um estudo muito interessante da física material, da evolução, da mecânica de Newton, depois se passa para a relatividade de Einstein e chega à teoria das cordas. E eu te vi até comentando que chegou a ler um livrinho sobre a teoria das cordas, e eu queria que você falasse um pouquinho desse recurso, fomentando e facilitando e comprovando os estudos mais aprofundados dessa relação entre corpo e alma. Eu acho que a física, Lucila, ela é a mãe de todas as ciências, né? Porque ela estuda as leis divinas. Porque as leis da física são as leis naturais, são as leis divinas, né? Cada lei de física que é descoberta, por exemplo, é uma lei que organiza o universo, a gravidade, por exemplo, e assim por diante, né? Então, a gente percebe, olhando assim pela história e a evolução da própria física, que o que fez o Newton? O Newton, ele olhou o que tinha ao redor dele e estudou aquilo lá e explicou aquilo de maneira matemática. Ou seja, ele traduziu em linguagem matemática o que ele estava vendo ao redor dele. E isso fez com que ele fosse capaz de prever outras coisas antes que elas acontecessem. Então, um exemplo. Você raspa a sua mão na sua camisa, bem rápido. O que vai acontecer? Vai esquentar a sua mão. Por quê? Aí o Newton foi lá e explicou. É o atrito, tá? Liberação de energia, aquela coisa toda. Então, o que o Newton falou está aqui, está acontecendo ao nosso redor. Né? Tanto que a mecânica newtoniana criou as máquinas. A gente chama de máquina porque é mecânico. O que é uma máquina? Uma máquina são engrenagens que fisicamente se conectam. Né? O computador a gente chama de máquina, mas o computador não é mais uma máquina, porque não tem pecinhas que estão ali funcionando mecanicamente, elas são elétricas, mas a gente continua chamando de máquina. Eu já li muitas vezes mecanismos psíquicos. Quer dizer, tem até um ícone psiquiátrico, que é uma cabeça e tem duas engrenagens na cabeça. Isso é uma herança da mecânica newtoniana. Está errado? Não, claro que não, mas o Newton, ele explicou o que está ao nosso redor, ele explicou a nossa dimensão. Né? Aí veio o Einstein, e o Einstein, ele percebeu que tudo é relativo. Então, se você está a uma velocidade, estou eu e você andando de bicicleta, se a gente está na mesma velocidade, eu e você, se eu comparar a minha velocidade com a sua, a gente está parado. Mas se comparar a velocidade da nossa bicicleta com o chão, a gente está andando.
Uhum. Ele pensou, você está parado numa estação e vem vindo um trem, né, e tem duas pessoas sentadas dentro do trem, qual é a velocidade de uma pessoa em relação à outra, da pessoa em relação ao trem? E aquelas coisas que só o Einstein mesmo podia pensar, né? Eu li uma vez um artigo que contava que ele chegou à conclusão da lei da relatividade andando de bicicleta com a Esposa numa dele na Suíça. em frente de onde ele morava, na Suíça. Suíça. E as bicicletas, elas tinham aquele dínamo que acendia o farolzinho. E ele andava todo final de dia, ele dava uma volta com ela na praça. E ele ficou pensando na velocidade da luz do farol da bicicleta dela, comparando com a velocidade da luz do farol da bicicleta dele. E, obviamente, no final do passeio, ele chegou à conclusão que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Quer dizer, nunca ninguém conseguiu, em laboratório, mostrar que a teoria da relatividade é verdade. Por que a gente sabe que é verdade? Porque todas as vezes que a gente aplicou ela no cosmo, no infinitamente grande, funcionou. Deu certo, né? Então, o Einstein, ele já trouxe uma coisa que, apesar da gente conseguir entender com a razão, ela foge à nossa observação direta, não é? Eu consigo entender, mas eu preciso abstrair para entender. Mas tá ali, não é? Aí o que aconteceu? Isso explicou o infinitamente grande. E o Newton explicou o do nosso tamanho. Aí veio a física quântica e a mecânica quântica. E aí eles vieram falar que nada é o que parece. Que tudo é uma versão que você escolheu das possibilidades que o universo te oferece. Aí fundiu a cabeça de todo mundo. Porque a quântica perverte a nossa noção de realidade. Ela está falando de uma coisa que até para abstrair é difícil. Né? Ela está dizendo que o que eu sempre achei que era verdade, não é verdade. É uma versão do que eu estou interpretando da verdade. Aí, eu não sou um filósofo, mas eu gosto de estudar alguns filósofos. Eu achei em Schopenhauer um trabalho que ele fala o mundo como desejo e realização. Putz, agora me faltou o nome do trabalho dele. Mas o Schopenhauer ele fala o seguinte, que ninguém vê a verdade. A gente só vê o que a gente quer que seja. E que só vai ver a verdade quem é desprovido de desejo. Eu achei isso demais. E isso é absolutamente quântico. Porque não existe uma realidade? Existe. Só que nós não somos capazes, o mundo como vontade e representação. A minha vontade gera uma representação do que é real. Com certeza. Mas se eu não tenho vontade nem desejo que algo seja do jeito que eu quero, aí eu sou mais capaz de perceber o que realmente é. Então, isso é quântico. E aí muita gente fala que a quântica é o acaso, é o caos. Não é, é probabilidade. Então, existe, né, um universo estocástico, é um universo probabilístico. E é o que rege o infinitamente pequeno. Então, é uma nova fronteira. Se o Einstein revelou as leis do infinitamente grande, a quântica do infinitamente pequeno e o Newton da nossa dimensão, não é? Eu me lembro muito do Gulliver, da história do Gulliver. Né? Uma hora ele é o gigante, outra hora ele é o anão, né? E somos nós, né? Se a gente está no nosso mundo, as proporções são adequadas. Quando você vai para o infinitamente pequeno, você é o gigante, mas quando você vai para o infinitamente grande, você é ínfimo. Né? Então, essas coisas, essas três linhas de pensamento da física, elas são comprovadas, elas existem e são aceitas por todos os físicos. O problema é que parece que as leis da quântica não funcionam para os astros e a lei dos astros não funciona para a quântica. E aí muitos físicos buscam uma lei que consiga harmonizar tudo. E aí é que entra a teoria das supercordas. O Dr. Brian Greene escreveu um livro chamado Universo Perfeito, que é justamente a teoria das supercordas que consegue concatenar o infinitamente grande com o pequeno. Então, com a teoria das supercordas, a quântica
a mecânica e a relatividade se harmonizam, né? O problema é que essa lei já foi derrogada, essa teoria já foi derrogada e já foi reconstituída mais de 20 vezes. Né? Eles acham um paradoxo, falam, não, é mentira. Aí alguém resolve o paradoxo, então é verdade. Aí eles vão lá, acham outro paradoxo, é mentira. Aí eles vão lá e descobrem que é verdade. E por aí vai. O lance da teoria das supercordas é que ela encaixa direitinho na nossa visão espiritualista. Então, o que os gregos chamavam de átomo, que seria a menor partícula que seria indivisível, e que quando descobriram o átomo acharam que era essa partícula, por isso que chama átomo, mas depois eles descobriram que o átomo tem elétrons, e o núcleo tem prótons, nêutrons, e depois descobriram que tinha os quarks dentro, e cada vez que você constrói um acelerador de partículas maior, tem uma subpartícula ali dentro, e aí vem a teoria das supercordas e diz que não é uma bolinha, é uma cordinha. E é como se fosse um elástico de cabelo. Você imagina um elástico de cabelo tendo um ataque epilético, e ele vibrando muito rápido. O que vai acontecer? Ele vai virar uma bolinha. Entende? Só que a frequência com que ele vibra determina uma bolinha diferente. Cada vibração gera uma bolinha diferente. Então, eu vou ter subpartículas infinitas, praticamente, que seriam o abecedário com o qual o universo escreve as suas palavras, suas letras, que vão formar os mundos, né? E aí a gente pensa nessa cordinha, nesse elástico de cabelo, tendo um ataque epilético em que ele vibra além de 300 mil km por segundo. Eu vou ter a matéria quintessenciada que forma o perispírito. E quantas outras tiverem, porque a teoria das supercordas fala que são 10 dimensões mais o tempo. Né? Então, eu teria, partindo do corpo físico, eu teria 10 corpos mais o tempo. Então, nós seríamos seres multidimensionais e não bidimensionais. Quando eu escrevi Chique, né? Quando eu escrevi o Fisiologia Transdimensional, eu queria chamar-se Fisiologia Multidimensional. Só que eu cheguei à conclusão de que, mal e mal, eu estava falando sobre as duas dimensões, entre física e etérica. E que falar de multidimensional e não falar nem bem de uma era muita arrogância. Então, eu coloquei transdimensional. Porque aí foi modéstia. Não, foi noção de realidade. Décio, tem um monte de perguntas, amigos perguntando, estão chegando aqui uma porção de perguntas, se você me permitir. Aqui o nosso companheiro Gilmar está perguntando se depois da sua palestra nós podemos dizer de que a pesquisa do espírito continua agora na mão da ciência? Sempre teve. Sempre teve. Né? A ciência, ela não é contra a espiritualidade, nunca foi. A ciência busca a verdade. É os cientistas que são o problema. É igual o problema não é a ciência, né? É quem faz a ciência. É igual, o espiritismo é perfeito. Quem não é perfeito somos nós, os espíritas. Né? Tem uma diferença grande entre o espiritismo e o movimento espírita, não tem? No espiritismo ninguém briga, as pessoas não se xingam. E no movimento espírita a gente cria ódios, né, grupos. Então, é a mesma coisa. A ciência vai chegar lá. Tá a caminho. Eu tenho certeza disso. E que bom, né? Que bom. A nossa companheira Elinete está perguntando... Peraí, saiu. Só um minutinho que saiu aqui. Saiu do vídeo e eu quero reproduzir ipsiliter a pergunta. Tá? Gil, cadê? Deixa só um instantinho que está entrando no vídeo aqui. Falha técnica nossa. Acontece. Isso ao vivo é um caos. Mas faz parte da nossa geração, né, Luciana? Estamos acostumados com isso, né? Estamos aprendendo. Aprendendo. Nós estamos reinventando em tempos de pandemia a lidar com esse equipamento. Não é assim, a gente tem que evoluir, é para isso que a gente reencarna, você estava falando ainda há pouco. Então, vamos lá. Nete Campos está perguntando, doutor Décio, você ainda pensa da mesma forma
em relação ao momento da individualização do princípio inteligente, diferentemente da Irvênia e da doutora Marlene? O pior é que é. Para mim é desgraça, né? Para mim é tristeza. Porque, Nossa, assim, elas são... duas amigas queridas. Não, mais do que isso, né? Eu considero o tripé dessa minha encarnação é o Dr. José Nilson, que foi o fundador da AME Santos e foi quem me induziu a escrever os livros e me indicou os caminhos iniciais. Depois, a doutora Marlene, quando eu a conheci, ela abriu as portas do trabalho médico espírita para mim. E a doutora Ivênia, que eu sou fã incondicional dela. E aquela mulher é um gênio. Ela é fantástica. Aliás, muito subutilizada pelo movimento espírita, diga-se de passagem. Parceira no Cérebro Triuno. Isso, Quer dizer, eu fui parceiro dela, né? Porque ela conduziu o trabalho e o livro, a parte dela é fantástica, né? E do Sérgio também, a gente contribuiu, mas é só você olhar o quanto ela escreveu e quanto nós escrevemos, né? Para você perceber a diferença. Mas, o que acontece? Desde o começo, eu tinha uma ideia desse momento da individualização, que elas não concordavam comigo, nem o José Nilson, nem a doutora Marlene, nem a doutora Ivênia. Então, eu discutia esse assunto com elas várias vezes, mas, assim, os argumentos que elas me davam, eu ia estudar e eu não conseguia concordar. Até hoje eu não consigo. Mas eu acho que, muito provavelmente, eu estou errado. De qualquer maneira, eu escrevi para esse livro, da Alma, Corpo Físico, eu escrevi um capítulo, a individualização do princípio inteligente, do jeito que eu penso. E eu coloquei um texto no anexo da doutora Ivênia, discordando, porque eu tenho que colocar para o leitor que aquilo é uma opinião minha e que tem uma grande chance de estar errada. Acontece que, de tanto eu estudar aquilo e pensar, eu acabei reforçando o meu pensamento sobre isso e gerando algumas hipóteses, algumas formas de pensar. E eu vou no André Luiz, eu não acho nada que se contraponha ao que eu penso. Aí, quando eu terminei de escrever esse capítulo, eu não tive chance de mostrar para a doutora Marlene, né, porque ela desencarnou antes. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu ponho ou não ponho, porque eu contava com ela. Uma das últimas vezes que a gente esteve junto, falando sobre um assunto próximo disso, na hora que a gente estava respondendo as perguntas, me fizeram essa pergunta. E eu olhei para ela estava na mesa comigo. Ela sorriu e fez sim com a cabeça, que era para eu falar o que eu pensava. Toda vez que eu falo desse assunto, eu deixo muito claro que eu tenho chance de estar errado, que aquilo é uma opinião, que existe muita gente muito estudiosa e culta que não concorda. E aí, quando eu estava nesse põe, não põe, eu estava mais para não pôr o capítulo, eu recebi uma psicografia do Dr. Dias da Cruz. E foi interessante, porque quem psicografou foi o Andrei. E o Andrei é de Minas Gerais, e a gente não tinha conversado sobre esse assunto, ele não tinha o meu livro, aliás, ele nem sabia que estava para publicar o livro, e o Dr. Dias da Cruz manda uma página para mim, discutindo o livro, falando sobre o livro, reforçando alguns conceitos que eu tinha colocado no livro, abrindo espaço para outros conceitos que depois eu ampliei no livro. E no final ele faz uma pergunta, ele coloca assim: se eu quisesse alguma outra informação, que era só eu perguntar, que ele ia responder. Eu falei, nossa, agora tem o número de telefone do Dias da Cruz, né? É só eu escrever para ele, mandar um e-mail. Aí eu mandei a pergunta assim, de uma maneira, eu disse que eu era um espírita cético, né? Eu mandei de uma maneira inconexível, assim, para o Andrei. Eu mandei mais ou menos assim a pergunta: Dr. Dias da Cruz, aquele assunto polêmico sobre o qual existem dúvidas, como devo proceder? Olha só a pergunta que eu fiz. Como é que o Andrei ia saber? O Dr. Dias da Cruz respondeu assim: querido amigo, você acha que foi você que escreveu o conteúdo? Você não tem ideia da equipe que trabalhou para que você pudesse escrever aquele capítulo? Você não tem o direito de não publicá-lo. Eu publiquei. Que bom. Né? E mais uma vez, eles chamando a minha atenção.
que é assim, quando eu vou escrever, hoje em dia, meu procedimento é assim, eu faço uma prece, né? Eu abro o computador, faço uma prece e procuro me focar naquilo que eu estou escrevendo. Às vezes, eu escrevo sem pensar no que eu estou escrevendo, e vai saindo. Essa hora que saem as coisas legais, né? Quando não sou eu. Quando sou eu, é baixo nível. Aí depois eu vou relendo para tentar ver se eu consigo conectar. E geralmente está pronto, né? A parte deles vem pronta. Então eu aprendi a dar valor para isso, chamando sempre a atenção de que, como veículo imperfeito, eu distorço muitas vezes o conteúdo que eles trazem para mim. Mas, de qualquer maneira, são coisas que eu vou estudando e que vão aparecendo mais ideias. Portanto, a resposta, depois de tanto enrolar, eu contei a história toda, é assim, é que eu ainda acredito nisso. Ainda acredito. Eu preciso perguntar para a doutora Marlene agora. A próxima oportunidade que eu tiver, eu vou perguntar para ela se ela continua discordando ou se Você ela... vai conseguir fazer isso. Né? Em breve. E havia na casa do Chico uma plaquinha escrito para quem está a serviço do bem, o socorro sempre chega antes que a necessidade surja. Então, fique tranquilo, meu amigo, toda vez que você senta para escrever, está a serviço do bem. Então, o socorro sempre chega, vai estar sempre presente. Se eu não fizer nada errado, eles estão sempre ajudando, né? Com certeza. A gente que não tem noção, né, da movimentação e do trabalho, do background de esforço para poderem nos ajudar. Décio, a companheira Ana Chagas pede para te perguntar se todos os aspectos que você descreveu sobre o corpo mental interferem, se ajudam diretamente na mediunidade, se a gente pode fazer uma correlação direta. Eu acho que sim, porque, bom, é assim, a mediunidade, o Chico falou que não tem médium, o melhor médium possível, a comunicação dele tem 20% de animismo. Uhum. Né? E o médium, querendo ou não, está encarnado. Mesmo a mediunidade inconsciente, em que tem uma influência mínima da consciência do médium, ele está encarnado, e o espírito vai ter que usar o aparelho físico do médium para se comunicar. Ele faz isso através da glândula pineal. A glândula pineal vai receber a informação, ela passa para o tálamo, e o tálamo passa para a área cortical específica do médium, que ele vai interpretar. Então, se mandar para a área cortical occipital, ele vai ver. Se olhar para a temporal, ele vai ouvir. E assim por diante. Né? As áreas do cérebro que interpretam o sinal mediúnico são emprestadas, porque não existe uma área do cérebro para a glândula pineal, para a mediunidade. Então, a gente vai fazendo essa sincronia. Então, se eu estou encarnado, e se essa comunicação é através do meu corpo físico, mas passando pelo perispírito e pela pineal para chegar no meu cérebro, é óbvio que eu vou influenciar, o espírito do médium. Então, o corpo mental está ali, está presente, e de alguma maneira ele vai interferir. Quanto melhor for o médium, em termos de transmissão de informação, menos isso vai influenciar. E o segundo fator que eu acho muito importante da mediunidade é a frequência de vibração da mente do médium. Então, se você quer sintonizar o canal, a Rede Globo, você tem que pegar lá a televisão e botar na frequência. Uhum. Se você colocar na frequência da Record, você não vai ver a Globo, você vai ver Record. Então, o médium é a mesma coisa. Se eu quero me conectar com espíritos elevados, eu preciso elevar a minha frequência. Se eu quiser me conectar com espíritos, se eu tiver uma frequência baixa, quem vai se comunicar comigo mais facilmente são espíritos de baixa vibração. Aí, uma vez já me falaram assim, então, aqueles médiuns que vão para a mesa mediúnica, que ficam recebendo aqueles espíritos sofredores, é um espírito sofredor também. Eu acho, na minha opinião, o médium que dá passagem para espíritos de baixa vibração são médiuns que têm anticorpos para isso. Os espíritos nunca iam deixar que um espírito desse entrasse em sintonia com um médium que vai se contaminar com aquilo. Então, acho que é o contrário. O médium que consegue fazer essa transmissão,
é um médium que está num nível em que não corre risco da vibração dele chegar no mesmo nível daquele espírito. Por isso a espiritualidade permite. E é por isso que tem médiuns que recebem mais esse tipo de espírito do que outros. É uma característica da mediunidade e que às vezes está ligado também à característica do processo evolutivo do médium. Mas, na minha opinião, não é porque eles são piores, é que eles têm uma imunidade, eles têm, de alguma maneira, eles são imunes ou mais resistentes a esse tipo de influência. Fantástica a tua maneira, essa observação, não tinha ouvido ainda nesse sentido. Meu amigo, nós vamos abrir agora para que você faça as suas palavras finais, tá? Chegamos aí, já sabemos do avançar da hora, e sei que espíritas também trabalham. Tem compromissos materiais, não é? Apesar da pandemia. Vocês, médicos, então, não é em dobro. A gente comemora quando tem trabalho, né? Então, graças a Deus. Eu queria só pedir que as pessoas... eu fico muito empolgado quando eu falo nesse assunto, porque eu amo falar disso. Na verdade, acho que essa minha encarnação, essa tarefa, ela foi dada, mas não para mim. A doutora Marlene nunca concordou com isso que eu vou falar, mas eu penso nisso. Tem um outro espírito que era para fazer isso que eu estou fazendo, só que ele falhou. Não é? Ele tem falhado por causa do personalismo. E aí eles puseram reserva. Só que, assim, eu não vou perder essa chance. Não vou perder. E quanto mais eu percebo que a espiritualidade me ajuda, mais eu me animo, mesmo sabendo dos meus limites. Então, toda vez que alguém me dá a chance de falar sobre esse assunto, ou quando alguém se digna a ler meu livro, até hoje você falou que você tinha lido o livro, eu fico emocionado, porque eu falo, como as pessoas vão usar o tempo delas para ler algo sobre as minhas ideias, né? Eu acho isso emocionante, é um negócio que eu sei que as ideias não são só minhas, mas eu fiz parte, né, do trabalho. Isso é muito legal. Então, eu tenho que agradecer vocês por estarem aqui, por se dignarem a ouvir as minhas ideias, a ler o que eu escrevo, porque eu estou muito feliz, né? Feliz da doutora Marlene ter me dado a chance, de eu estar do lado de doutora Irvênia, de Sérgio Lopes, de tanta gente boa, né? Me ajudando, me incentivando e me ensinando também, né? Porque é uma coxa de retalhos, né? Isso tudo. Quantos anos ouvindo palestra dos colegas, né? Quantos anos ouvindo as interpretações da doutora, e para eu chegar nesse ponto que eu estou hoje, que não é grande coisa, mas para mim é muito. Então, para nós é muito aprender contigo, muito mesmo. Então, nessa vibe, como dizem os jovens, como dizem minhas filhas, né, nesse clima de gratidão, eu queria convidar você para fazer a nossa prece de encerramento, para que juntos possamos agradecer essa oportunidade bendita. E a você, amigo, a nossa sincera gratidão. De todos nós da Seara de Amor e Luz, por esse privilégio de podermos partilhar esses momentos. Tá bem? Vamos rezar? Vamos agradecer? Bom, então, nós vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, em primeiro lugar, por toda a atenção e o amor que ele dispensa a nós todos, almas que habitam o planeta que ele planejou, que ele construiu e que ele mantém para nos dar a oportunidade do crescimento e da evolução. Ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que tem nos dado a oportunidade de trabalho pela doutrina, trabalho pela medicina do Cristo, que se cristalizou no planeta Terra a partir do trabalho da doutora Marlene Nobre, que foi designada pelo Dr. Bezerra de Menezes para cumprir uma tarefa que lhe foi pedida pelo Mestre Jesus. E abriu para nós essa oportunidade, essa frente de trabalho, de, junto com os nossos companheiros espíritas, conseguirmos levar os conhecimentos do mundo espiritual para dentro das ciências da saúde. É assim que nós vamos descortinando, a partir do trabalho de Allan Kardec, esse novo mundo, depois do telescópio, depois do microscópio, agora a mediunidade, descortinando para nós um mundo que nos influencia diretamente
e que nós, muitas vezes, nem percebemos. Que nós sejamos dignos desse trabalho, dessa oportunidade que Ele nos deu. Que cada um de nós, que somos espíritas e adquirimos o conhecimento, sejamos cientes, conscientes da nossa responsabilidade. Porque se a palavra educa, o exemplo arrasta. E cada um de nós, adquirindo o conhecimento, adquire também a responsabilidade de não só falar, não só escrever, mas agir como um verdadeiro cristão. Que Jesus nos ilumine, ilumine a todos esses espíritos que estão pacientemente nos auxiliando, hoje e sempre. Que assim seja. Amigo, nossa gratidão em nome de toda a Seara, em nome da nossa fundadora, que é minha mãe, que com 93 anos não pôde estar contigo hoje porque está com a tíbia quebrada, mas é transitório. No seminário do ano que vem vai estar lá. Combinado? Combinado. Guardamos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado.